Olá, meu nome é Helena Vanessa Maria da Silva. Venho apresentar um trabalho intitulado Geodiversidade e Valoração Econômica, Extração de Quartzito no Semiárido Piauiense. É um trabalho feito em parceria com a professora doutora Cláudia Maria Saboia de Aquino e com o professor mestre René Pedro de Aquino. Então, dando início à apresentação, eu venho expor de forma bem breve o conceito que está aí ligado à temática principal, que é o conceito de geodiversidade. Então, geodiversidade são todos os elementos abióticos, rochas, fósseis, solos, relevo. Então, é todo esse conjunto de elementos naturais abióticos, todos os processos envolvidos, toda a dinâmica envolvida nesses elementos. No nosso artigo também a gente discutiu um pouco sobre, além de todos esses componentes da geodiversidade, discutimos também um pouco sobre os valores associados a essa geodiversidade, os valores que são, digamos assim, fundamentais para o entendimento de quão essa geodiversidade, quão essa natureza abiótica é importante. Então, foi enfatizado os valores intrínsecos, o valor cultural, o valor estético, o valor funcional, o valor científico e didático da geodiversidade, mas enfatizado de forma bem discursiva o valor econômico, que é o que traz aqui a discussão no nosso artigo. Então, assim, alguns autores já trabalham com todos esses valores, vem trazendo uma discussão imensa sobre esses valores que estão associados à geodiversidade. Então, assim, além de todos esses valores fundamentais, a geodiversidade também ela vincula-se a funções eco e geossistêmicas. Então, a geodiversidade ela proporciona benefício relacionado aos elementos, às feições dos sistemas terrestres, e também ela vai constituir uma ferramenta educacional, ela vai prestar, de certa forma, como atrativo turístico, de esporte, de recreação, de lazer, e, claro, vai apresentar um valor econômico, que é o que a gente vem discutindo no nosso artigo, além de todo esse sustentáculo na vida, do planeta Terra. Então, a geodiversidade é de suma importância. Então, nosso artigo ele tem como objetivo mostrar a relação existente entre a geodiversidade, toda essa natureza abiótica, e a valoração econômica. Então, a gente vai dar ênfase à extração de quartzito nos municípios de Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí, no centro-norte do estado do Piauí, Brasil. Como materiais e métodos, então, primeiro, o estudo ele baseou em um levantamento bibliográfico, foi feito todo um levantamento para essa discussão. Após esse levantamento bibliográfico, foi feito um levantamento geocartográfico para a confecção dos mapas. E, além disso, também foi colhida algumas informações gerais da área em análise em campo. Então, houve também algumas visitas a campo, houveram. Então, assim, a pesquisa, ela procurou, de certa forma, estabelecer uma relação entre os elementos da geodiversidade, no caso, a rocha em si, e a valoração econômica, o valor econômico que é atribuído a essa rocha, aqui no caso, a rocha ornamental quartzito, que ele tem um reconhecimento e uma pluralidade de interesses. Tá certo? Então, assim, no nosso artigo a gente pontuou essa pluralidade de interesse, o reconhecimento dela como uma rocha de grande importância econômica no estado do Piauí, e também a gente pontuou em alguns momentos esses autores que estão envolvidos aí na lavra e na comercialização dessa rocha ornamental. Então, aqui é a nossa área de estudo, o município de Juazeiro, em verde, e o município de Castelo do Piauí, nessa cor mais avermelhada. Aqui, só para dar destaque aos planos de acamamento das rochas, como vocês podem ver, as rochas, elas se encontram nesse plano de acamamento, como se fosse uma estratigrafia. Aí é um afloramento da formação cabeça, a unidade geológica lá da área. Então, essa formação ela vai possibilitar, de certa forma, a extração dessas rochas ornamentais e que vão servir para diversas atividades humanas. Então, foi confeccionado também um mapa onde ele representa, de certa forma, as principais empresas que estão associadas à extração desse quartzito nos dois municípios. Como vocês podem observar, esses pontinhos em laranja aí, mais no centro
mais ao norte e mais ao sul aí, ao sul de Juazeiro e ao norte de Castelo. Temos aí alguns pontinhos em laranja que representam aí os principais pontos de extração dessas rochas, tanto em Castelo do Piauí quanto em Juazeiro, representando também aí as duas empresas que de certa forma comandam aí essa extração, que estão aí por trás dessa extração dessa rocha ornamental. Então, assim, temos duas empresas principais que trabalham aí nessa área desses municípios. Temos a empresa ECB Rochas Ornamentais do Brasil, que é do Grupo Samaca, que é uma mineradora de capital multinacional, e tem uma Abercamp também, que ela vai explorar a ardósia, vão explorar o quartzito ornamental nessa hora aí, toda essa orla aí dessa área dos municípios. Então, como eu enfatizei, essas empresas, ela tem, além de um capital multinacional, elas, de certa forma, vão representar um reconhecimento internacional nesse setor de extração de rochas ornamentais. Então, vão exportar ardósia, vão exportar quartzito, segundo aí alguns autores. É válido ressaltar que a ECB, ela está em atividade no município de Castelo do Piauí desde 1998 e a Abercamp em Juazeiro do Piauí desde 2005. Então, aí só para enfatizar e deixar mais claro essa extração desse quartzito, dessa rocha ornamental. Aí no lado esquerdo de vocês podem observar como é feito essa extração. A extração é feita a céu aberto, a maioria é feita à mão mesmo, o próprio homem, sem uso de maquinário nenhum, apenas com ferramentas mesmo rústicas, faz todo essa extração aí do quartzito. Claro, ela passa por várias etapas até chegar ao que vocês estão vendo aí do lado direito. Então, são tonalidades diferentes, podemos encontrar a rocha na cor preta, multicor, amarela e também branca, conforme alguns autores já enfatizam. Para vocês visualizarem também, aí temos, como se fosse uma área de mirante, próximo à empresa em Juazeiro do Piauí. Aí podemos observar alguns trabalhadores nessa área de extração e podemos ver como é que funciona esse plano aí de acamamento dessa formação geológica, dessa unidade da formação Cabeças, certo? Então, o potencial desse produto, dessa rocha, é variada. Então, a gente destaca no nosso artigo a importância dessa rocha do ponto de vista econômico. Então, o quartzito, a ardósia, elas são amplamente utilizadas na construção civil para revestimento de piso, bancos, móveis, mesas, cadeiras. Então, ela serve até mesmo para suporte de painel para televisão, guarda-roupa, e também ela é utilizada para a fabricação de artesanato, que foi também um ponto que destacamos aí no nosso artigo. Além disso, é válido ressaltar também que os rejeitos, os cascalhos, também são utilizados na fabricação de peças artesanais. Então, no município de Juazeiro do Piauí em si, tem alguns grupos de artesãs que são filiadas a uma fundação cultural que utilizam esses rejeitos para a fabricação de algumas peças artesanais. Então, todo esse recurso natural, no caso a rocha, ali no meio do semiárido piauiense, é de suma importância, porque de certa forma vai contribuir para a economia dessa região, como a gente vai observar aqui nas nossas considerações finais. Então, com base em tudo que foi exposto no nosso artigo, a gente pode, de certa forma, apresentar e entender essa relação existente entre a geodiversidade e a valoração econômica. Então, a partir de como se dá esse entendimento. Então, a gente pontuou, nós pontuamos isso no artigo, buscando evidenciar essa relação existente entre a geodiversidade e o valor econômico em si, no caso da rocha quartzítica da ardósia, que é de suma importância esse entendimento. Então, a extração dessa rocha quartzito, ela vai gerar emprego, vai gerar renda e vai ajudar a movimentar a economia local, principalmente desses dois municípios. Então, todas essas informações que foram levantadas no artigo, elas podem contribuir
para o fortalecimento de uma consciência ambiental que se dirija à conservação desses elementos abióticos da paisagem e também, de certa forma, ele vai contribuir para que se possa entender, né, enfatizar mais ainda o contexto econômico diante desse recurso natural, no caso a rocha. Então, nos municípios de Castelo e Juazeiro, há essa comercialização e fabricação de determinados e variados materiais a partir desse quartzito, que vai contribuir para o desenvolvimento local dessa região, principalmente desses dois municípios, que assim, apesar do pouco reconhecimento, né, esse material ele é bem valorizado. Então, tem que haver essa valorização. E no caso, havendo essa valorização, a gente vai, de certa forma, entender que esse recurso é importante, então deve ser conservado, vai gerar renda, vai gerar emprego e vai promover, de certa forma, um capital de giro nessa região. Então, diante de tudo que foi colocado no nosso artigo, pontuando todos esses diferentes valores que a geodiversidade pode ter, que de certa forma muitos deles, é claro, está ligado ao aproveitamento direto pela espécie humana, como no caso que a gente enfatizou no nosso artigo, fica claro que a natureza abiótica, né, a geodiversidade, é de extrema relevância, pois tem inúmeros recursos e processos importantes para a manutenção da vida na Terra. Certo? Aqui são algumas referências que foram utilizadas no nosso artigo, tá certo? Então, a gente só agradece, foi um prazer participar do 5º Seminário de Recursos Naturais do Semiárido, e aqui eu deixo alguns contatos e agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigada!